Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clair e seja bem-vindo ao meu canal. Bom, se você quiser fazer um bacharel em teologia, tem um link na descrição, ok? Peço que curta este vídeo, compartilhe e se torne membro, se possível. Bom, vamos ao vídeo então. O Santos, deixa eu achar aqui. O Leandro Santos, ele fez a seguinte pergunta. Aqui, faz um vídeo mostrando a diferença entre o bacharel e a licenciatura. A distinção entre a licenciatura e o bacharel. É interessante que quando você vai fazer uma faculdade pública, por exemplo, você faz os dois cursos. Você faz o bacharel em História, por exemplo, e a licenciatura em História. Qual que é a diferença entre um e outro, essencialmente? O bacharel, você vai entrar mais como pesquisador. Então, por exemplo, dentro da História, se você fizer um bacharel em História, você está focando no caminho de ser um pesquisador de história, um cara que vai fazer pesquisa, um cara que vai sentar, vai escrever livro, é nesse sentido. Quem faz o bacharel está caminhando para esse rumo, para seguir uma área mais, vamos dizer assim, acadêmica. Né? O cara ele vai trabalhar como pesquisador. Agora, o licenciado em História, ele está se preparando para dar aula. Então é um curso voltado para quem quer dar aula de História, para ensino básico e ensino médio. Entendeu? Agora o bacharelando não, o bacharel em História, ele está preocupado, ou o bacharel em si, ele está preocupado com que você estude a metodologia, estude a metodologia histórica e faça pesquisas. Então, um bacharel em História, ele vai trabalhar como historiador, vai trabalhar como revisor de provas históricas e por aí vai. Então, ele vai trabalhar num ramo diferente do que a sala de aula. A licenciatura é para quem vai trabalhar com sala de aula. Por exemplo, quem faz um bacharel em Direito? Necessariamente, quem faz o bacharel em Direito, ele não precisa trabalhar como advogado. Se ele trabalhar como advogado é porque ele passou na OAB, mas se você tem um bacharel em Direito, você pode trabalhar em várias áreas, né? Inclusive dando suporte a advogados. Né? Para você ser advogado, você precisa ter o bacharel em Direito, mas você precisa passar na OAB. Então, um bacharel em Direito, ele vai trabalhar na área jurídica, né? Advogado, prestando consultoria, né? Coisa que um advogado faz também, mas necessariamente não vai lá defender uma pessoa, um réu, isso, aquilo. Não. Você tem pessoas que são formadas em Direito que elas trabalham dentro de escritórios de advocacia, mas necessariamente elas não são advogadas, elas auxiliam aqueles que passaram na OAB e por aí vai. Então, existem vários caminhos que um bacharel pode seguir. Agora, se eu quiser dar aula, eu tenho que fazer licenciatura. Então, por exemplo, no meu caso é mais simples. Eu sou bacharel em teologia. Até hoje eu não conheço nenhum curso de licenciatura em teologia, então eu fiz bacharel em teologia e eu estou fazendo licenciatura em história. Então eu tenho um bacharel e uma licenciatura. Por quê? Porque eu vou dar aula em ensino básico e ensino médio. Ok? Ensino fundamental e ensino médio. Essencialmente é isso. Essa é a ideia de quem é bacharel, de quem é licenciado. E quem é bacharel é que está preocupado em fazer pesquisa teológica. Então, por exemplo, bacharel em teologia, ele necessariamente não é que ele vai dar aula de teologia, mas ele vai estar focado em trabalhar a metodologia a metodologia teológica, o conceito histórico da teologia, o desenvolvimento teológico e por aí vai. Então você tem todas essas questões envolvidas. No fundo, os dois acabam se misturando. Você tem pessoas que têm o bacharel, vão ter o bacharel em teologia e elas fazem uma pós-graduação em ensino religioso ou em ciências da religião e ele acaba lecionando ensino religioso em alguma instituição. Existe essa possibilidade, se você tiver uma pós-graduação. E se você é licenciado em História e você faz uma pós-graduação em ensino em História, você já é um pós-graduado. Você pode lecionar também ou fazer pesquisa. Então, as diferenças entre essas duas coisas são mínimas. Uma das coisas que você percebe é na grade curricular. Por exemplo, no bacharel em teologia, eu tive muitas matérias específicas da teologia. Então eu tive introdução à bibliologia, eu tive nos cursos que eu fiz, eu tive história da igreja, eu tive escatologia, soterologia, desenvolvimento do protestantismo, várias matérias concernentes, por exemplo, à matéria de teologia em si. Por quê? Porque eu estou me tornando um pesquisador. Tá? E caso você queira se tornar um pesquisador em teologia, link na descrição. Agora,
No curso de licenciatura em História, eu notei o seguinte, que metade das matérias que eu estudei, elas estão relacionadas à educação. Então eu estudei fundamento sociológico da educação, introdução à educação, metodologia de ensino, né? Então eu vi a rodo ser citado Paulo Freire, por exemplo, né? Porque Paulo Freire trabalha com pedagogia, então introdução à pedagogia, cara, é isso. E a outra metade das matérias que eu cursei, as outras metades, são matérias específicas de história, como história antiga, história medieval, história do Brasil República, e por aí vai, várias matérias específicas em si. Então, meio a meio, por quê? Porque eu preciso ter o princípio básico da pesquisa histórica para lecionar história, mas eu também preciso ter a base pedagógica, entendeu? A base pedagógica. Então essa é a diferença entre um formado numa licenciatura e um formado em um bacharel. O bacharel ele trabalha em matérias mais específicas e o licenciado ele trabalha metade de matérias específicas da sua matéria e metade pedagogia. Então, por exemplo, se eu for estudar licenciatura em filosofia, metade das matérias vão ser relacionadas à filosofia e a outra metade à pedagogia, entendeu? E por aí vai. Então, essa é a diferença, essas são as diferenças e as igualdades. Grande parte dos cursos pagos que você vai fazer faculdade paga são licenciaturas, né? E por aí vai. É isso, ok? Espero ter respondido esse vídeo. Deus abençoe seus estudos e tamo junto no campo de batalha, tá? Também meu telefone está na descrição, caso você queira aprender grego, né? Grego, crítica textual ou trocar uma ideia, meu telefone está na descrição. E se caso quiser fazer um bacharel em teologia, com várias matérias específicas para se tornar um pesquisador teológico, link na descrição, ok?